Se você teve a oportunidade de estar conosco durante essa semana de oração, você viu que nós falamos todas as noites sobre uma das maiores verdades, na verdade, a única verdade bíblica que realmente nos interessa. Não viemos aqui essa semana falar sobre problemas pessoais, financeiros, de relacionamento. Não viemos aqui essa semana falar sobre como nós podemos alcançar um milagre e uma dádiva. Viemos aqui falar sobre algo muito mais profundo, que abarca todas essas coisas, mas que abarca uma promessa muito maior. Argumentamos durante toda essa semana que só existimos como igreja e só somos salvos porque há uma promessa maior. Há algo além do que nós vivemos aqui. Tudo que nós vivemos aqui nessa terra aponta para algo. Se você precisa de uma cura física, essa cura física que você precisa aponta para uma cura espiritual de um pecado. Nós somos doentes, estamos doentes, não apenas porque o nosso corpo não funciona como deveria funcionar segundo a medicina, mas porque o nosso corpo não funciona como deveria funcionar segundo a criação divina. Se nós estamos aqui com problemas de relacionamentos, brigamos com os irmãos, nos desentendemos, não é porque nossos relacionamentos não funcionam como deveria funcionar segundo a psicologia, mas é porque os nossos relacionamentos estão quebrados e não funcionam segundo a criação divina no Éden. Relembramos várias vezes durante essa semana que quanto a Adão e Eva, nossos primeiros pais, criados em perfeição, que não tinham problemas de relacionamentos e não tinham problemas de saúde, e viviam num lugar maravilhoso, quando eles desobedeceram a Deus, comendo aquele fruto, a primeira coisa que eles fizeram foi a mesma coisa que eu e você, e durante toda a história da humanidade, continuamos a fazer. Eles correram de Deus. Então a primeira cena, pós-pecado, é Adão e Eva se escondendo de Deus. Mas falamos que a história bíblica e a história da pregação do Evangelho não é a história dos seres humanos. Uma das máximas que mais usamos essa semana é: não se preocupe, isso tudo que está acontecendo não é sobre você, é sobre Deus e a sua cruz. Argumentamos essa semana que, na verdade, o seu problema físico, o seu problema mental, financeiro, de relacionamento, não tem a ver, em última instância, com você. Tem a ver com o pecado que entrou no universo e que Deus quer acabar com ele. Só que Deus quer acabar com o pecado e quer salvar você. A cruz do Calvário é o verdadeiro centro da história. Ontem à noite começamos a ler Filipenses capítulo 3. Prometi que hoje continuaríamos. Muitos de vocês não puderam estar aqui, por N motivos. Por isso vou fazer uma recapitulação dos versos que lemos antes. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Lemos do verso 1 até o verso 14. Hoje leremos o resto do capítulo. Falei ontem à noite que Paulo, quando escreveu essa carta, foi fenomenal, porque ele resume todo o Evangelho e todas as coisas que realmente importam nessas pequenas palavras, nessas poucas palavras. Então ele começa dizendo uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz lá no verso 1 de Filipenses capítulo 3, finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. O objetivo que Paulo escreveu é para que você, apesar dos problemas, dificuldades e de tudo que você passa no seu dia a dia, se mantenha alegre, seja feliz. Paulo está escrevendo não porque ele disse: meus queridos, finalmente vocês não terão problemas. Meus queridos, vocês não terão tristezas. Não é essa a promessa que Paulo faz. Ele sabe que vocês terão problemas, tanto que ele tinha muito problema. Tanto que ele foi morto por pregar a mensagem do Evangelho. Paulo não está facilitando nada.
Ele sabe que é difícil viver a jornada cristã. É difícil viver nessa terra. Mas Ele escreveu essas palavras para que você se alegre. Apesar da dificuldade, se alegre. E Ele vai explicar por quê e como nos alegrarmos. E tudo o que eu falei essa semana, e que resumo novamente hoje, é o que o Paulo fala. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para você. Se na verdade, desde o Jardim do Éden até hoje, aqui na Igreja do Progresso, nesse sábado, o Evangelho é o Evangelho de uma nota só, é porque na verdade Deus está preocupado em ser uma segurança para mim e para você. Ele sabe que daqui para o sábado que vem, você vai ter muitas dificuldades, e novamente, precisará de alguém para dizer, alegre-se no Evangelho. Esse não é o foco, porque quando os problemas vêm, eles são maiores do que nós. Quando uma doença terminal aparece, o diagnóstico acontece, quando algo ruim acontece com um dos nossos entes queridos, quando perdemos o emprego, quando a dívida é muito grande, nós temos mania de ficarmos tristes, e é nestes momentos que Deus chega para nós, através dos santos, e diz, um anime o outro, vá para a igreja no sábado, e lá você vai ser lembrado do seguinte, não é sobre a sua dívida, é algo a mais. A sua dívida é ruim, mas alegre-se no Evangelho. Porque chegará um dia onde não haverá mais dívida, não haverá mais morte, não haverá pranto e nem dor. E é sobre isso que nós estamos dizendo. Ontem mostramos para vocês que Paulo coloca, desses versos, até o verso 14, se você é muito bom e se acha justo, se você tem muito tempo de igreja, se você faz as coisas corretas, se você canta no coral, se você participa do louvor, se você dá muitos estudos bíblicos, isso não é nada, porque a cruz é muito maior do que isso. Então, desça do pedestal, fique aonde você deveria estar, você é um pecador, porque o foco não é sobre o que você faz ou deixa de fazer, é sobre Cristo e a cruz dele. Mas se por outro lado, você é uma pessoa desregrada, que cometeu crimes, que foi longe demais, que fez coisas inadmissíveis, o mesmo Evangelho diz, não é sobre você que nós estamos falando, é sobre a cruz do Calvário. Então não importa o quão longe você foi, Deus está lá para te resgatar. O Evangelho não é sobre nós, é sobre a cruz. Só que nós temos mania continuamente de inverter o Evangelho, de achar que o objetivo somos nós e não a cruz do Calvário. Quando nós mudamos a perspectiva e colocamos a cruz no centro da história, nós notamos que a gente tem todos os motivos para nos alegrarmos, porque não há problema maior e não há perfeição maior do que a cruz de Cristo. Ontem fiz o apelo no seguinte caminho, se você estiver com problemas, lembre-se da cruz de Cristo. Se você estiver se achando bom, lembre-se da cruz de Cristo. Para tudo que você fizer, lembre-se da cruz de Cristo. Se o irmão ao seu lado está começando a te irritar e você quer brigar com ele, lembre-se da cruz de Cristo. Porque quando a cruz aparece em nossa frente, nós nos tornamos pequenos demais e deixamos Deus ser grande demais. É isso que Paulo estava dizendo, não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo então mostra que se haveria alguém que deveria se vangloriar de todas as coisas, esse alguém é ele. E ele chega naquilo que eu falei que é o meu verso favorito da Bíblia. E a partir dele a gente continua o sermão de hoje, verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, ele está falando da perfeição, ele não acha que ele é bom o suficiente, apesar dele ter sido chamado pelo próprio Cristo, ter uma revelação e ter sido inspirado, ele não acha que ele é o cara, e ele diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, foco-me nas coisas que estão para frente, que é a cruz de Cristo. Essa semana eu dei uma definição nova de fé para muitos de vocês. A minha nova definição de fé é que fé não é um salto no escuro.
Fé não é aquele momento que você não sabe o que vai acontecer e você pula assim mesmo. Você está cego e você pula. Eu disse que fé, na verdade, é pular sem segurança, é pular sabendo que vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque você não está preocupado com o futuro, você está preocupado com a cruz de Cristo. Usei um texto de Ellen White que diz: não temos que temer nada quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido até agora. Está com medo? Coloque a cruz de Cristo na frente. Ele já esteve pregado na cruz. 3 dias depois ele ressuscitou, venceu até mesmo a morte. Este mesmo Deus que esteve na cruz é o Deus que estará lá por você no futuro. Fé não é um salto no escuro. É um salto na certeza de que o mesmo Cristo que esteve na cruz estará lá cuidando de você. Isso é certeza. Isso é absoluta certeza. E não importa se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, se você pedir um milagre, sendo ou não atendido, fé não tem a ver com isso. Não tem a ver com a resposta. Porque se você for atendido no seu milagre e for curado, você pode mostrar ao mundo que a sua fé e a certeza de Cristo te salvou. Mas se você não for curado e chegar a falecer, você também pode mostrar ao mundo que a sua fé e a certeza de Cristo te deram a vida eterna. Porque na verdade não é sobre nós, é sobre a cruz. É sobre o que a cruz significa. E hoje continuamos, verso 15, leiam comigo. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. O apelo de Paulo aqui é claro. Vocês que alcançaram a maturidade da vida cristã, vocês que já foram convertidos por Cristo, devem ver as coisas dessa forma. Devem ter a cruz como centro. E se você não tiver, ore e peça a maturidade. Deus vai te fazer ver as coisas assim. E ele continua, verso 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Uma das coisas que mais falamos essa semana também é da importância da igreja e da comunidade. A própria lição da Escola Sabatina está falando muito sobre isso. Nós nos perguntamos muitas vezes, por que devo ir à igreja, pastor? Pastor, eu preciso realmente ir à igreja para ser salvo? Eu digo que não, para ser salvo não. Para ser salvo você precisa ser de Cristo. Mas não existe pessoa salva sem uma comunidade. Explico. Sempre somos salvos. E a salvação não é individual. Você ouve muito disso. Eu falei isso essa semana. A salvação não é individual. A salvação é pessoal. Você é chamado pessoalmente por Cristo. Mas a partir do momento que você é chamado pessoalmente, Ele te coloca numa coletividade. Você é salvo para uma coletividade. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. E Paulo deixa muito claro isso nesse verso que acabamos de ler. Queridos, vivam. Ele está falando no plural. Vivam desse jeito. Observem o exemplo daqueles que já conseguem viver assim. Igreja, na verdade, é viver um pelo outro. Se a cruz em algum momento da sua vida, e isso vai acontecer, deixar de ser o centro, eu preciso estar lá para te lembrar que na verdade isso não é sobre você, é sobre a cruz. E se em algum momento, quando acontecer uma desgraça na minha vida, e acontece, pode ter certeza, vai acontecer, e eu me esquecer, mesmo sendo pastor, de que na verdade é a cruz de Cristo que deveria estar no centro. Você precisa estar lá para me ajudar a lembrar que a cruz de Cristo é o objetivo de estarmos aqui. Porque quando tiver sempre 3 pessoas e uma cair, a outra precisa ajudá-la a levantar. E quando a gente põe a cruz em perspectiva na nossa vida, e a cruz começa a ser o objetivo de todas as coisas. Se o irmãozinho ao seu lado está te enchendo as paciências e você está com vontade de meter a mão, naquele momento você ora e diz: Pai querido, não foi por isso que o Senhor morreu na cruz, e na verdade o Senhor morreu por ele também.
A cruz de Cristo não é sobre você, é sobre o mundo. E se não é sobre você e é sobre o mundo, quando você sair dessas portas aqui e ver pessoas passando fome, ver pessoas abandonadas, ver pessoas passando frio, se isso não te mexer no mais íntimo do seu ser, você não entendeu a cruz de Cristo. Se a cruz não nos fizer mover, nós não entendemos a cruz, e ela ainda não é o centro. Paulo está dizendo aqui com todas as letras, você precisa viver a cruz de Cristo constantemente, e ele continua aí, verso 17, né? Irmãos, sigam unido o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. O que Paulo está dizendo é, qualquer momento você pode ser um desses, que vive em vergonha. Viver em vergonha, a gente ouve uma expressão legal, né? O mundo está entrando na igreja. Sabe o que é o mundo entrar na igreja? Segundo a Bíblia, é você esquecer a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo deixar de ser o centro da sua vida. Porque quando isso acontece, não estamos falando de bateria, não estamos falando de estilo de louvor, estamos falando única e exclusivamente da cruz deixar de ser o centro, do amor deixar de ser o centro. Porque quando a cruz deixa de ser o centro, e eu paro de servir o meu irmão, e começo a pensar no que eu gosto, do que eu quero, e eu passo a ser o centro, Paulo chama isso de, eles vivem pelo estômago, eles vivem pelos sentimentos deles, eles vivem pelo que eles acham que é melhor. O eu começa agora a entrar na discussão e digo, eu não concordo com isso, eu não gosto disso. Paulo chama essas pessoas que podem ser, e será, em algum momento da nossa carreira, jornada cristã, um de nós, de pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. E ele fala no verso 20, uma das maiores esperanças que nós como cristãos temos, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. E assim ele acaba o capítulo. Resumo do capítulo, o resumo de Filipenses 3, e é por isso que eu acho o capítulo mais fabuloso da Bíblia, é o resumo do Evangelho. Existem pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, existem pessoas que querem ser amigas da cruz de Cristo, mas na verdade, o Evangelho diz que todos os seres humanos são inimigos da cruz de Cristo. O nosso natural é ser inimigos da cruz de Cristo, é não ter ela no nosso centro. Isso porque o pecado, desde o momento que ele entra aqui, ele nos transforma em inimigos da cruz de Cristo. A cruz do Calvário mostra o quão vil e pecadores nós somos, o quão longe nós fomos e o quanto Deus precisou ir para nos trazer de volta. É sobre isso o Evangelho. Se o próprio Deus precisou ser pregado, morto, violentamente, isso não fala alguma coisa boa de nós, isso fala alguma coisa boa de Deus, mas de nós, isso é o pior do que nós poderíamos esperar. Paulo está dizendo, meus queridos, já que vocês continuamente são inimigos da cruz de Cristo, se reúnam, cuidem um do outro, sigam o exemplo daqueles que nos momentos corretos estão sendo amigos da cruz de Cristo. Se um cair, o outro ajuda a levantar, mas acima de tudo, prossigamos sempre para o alvo, e o alvo sempre é, e sempre foi, e sempre será, termos não o nosso eu como principal,
mas a cruz. A grande dificuldade disso é que é difícil demais. Porque quando a salvação, nós pensávamos que era sobre eu e você, fazendo ou deixando de fazer coisas. Quando a salvação era, pastor, posso fazer isso? Não, não pode. Ok, não fiz. Quando a salvação era sobre algo escrito na lei, mas pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, então eu estou salvo? É a mesma história do jovem rico que um dia chega a Jesus Cristo e diz, Senhor, como faço para herdar o reino dos céus? Jesus começa a citar os evangelhos, a citar os profetas, a citar a lei, e diz, você mata, você rouba? Ele, não. Você devolve o dízimo? Sim. Mas é só isso? É isso o evangelho, Senhor? Aí Jesus diz para ele, não, agora saia, venda tudo que você tiver, você que é extremamente rico, venda tudo, e dê aos pobres e venha me seguir. E você conhece muito bem a história. A partir do momento que aquele jovem, e que eu e você achamos que a religião verdadeira é a religião do sim ou do não, é do pode ou não pode, aí nós embarcamos, porque aí é fácil. Mas quando chega a verdade de Cristo, que diz que se você ganhar um tapa de um lado, coloque a cruz no centro e lembre-se, dê a outra face. Se você tiver com problema, não se importe. Se você tiver pouco, doe a si mesmo. Se a pessoa do seu lado está te irritando, ame a si mesmo. Quando a gente abre o evangelho, tal como ele se torna difícil demais de ser seguido. Na verdade, impossível de ser seguido. Porque o padrão que Cristo coloca é o padrão da cruz do Calvário. Quando Cristo fala, vem, faz o mesmo que eu fiz, você pensa, o que você fez, Senhor? O que o Senhor fez foi vir aqui, praticar apenas o bem, não importando se as pessoas seriam gratas ou não, passar o seu ministério curando, alimentando, pregando e falando para uma geração que na verdade te retribui com a morte. O que o Senhor fez foi morrer na cruz, ressuscitar e mesmo assim não ficar bravo com nenhum deles. O que o Senhor fez foi estar na cruz do Calvário, naquele momento que as pessoas estavam te açoitando, zombando de ti, e o Senhor fez o quê? Orou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando a cruz vira o centro da vida cristã, que é o chamado da vida cristã, é pesado demais. Nós temos mania de interpretar, vem, tome a tua cruz e siga-me, como uma doença, como uma coisa. Ai, eu tenho câncer, é a cruz que eu tenho que carregar. Ai, fulano de tal é a cruz que eu tenho que carregar. Na verdade, quando Cristo fala, vem, tome a cruz e siga-me, Ele está dizendo muito maior do que isso. Ele diz, 7 bilhões de pessoas no mundo, o mundo em completo pecado, é para eles que eu estou te mandando. O seu problema é o mundo. Paulo acaba o capítulo de uma forma gloriosa e diz, quando nós entendemos que a cruz não é o final da jornada, mas o meio da jornada, porque o final é um céu glorioso, transformado. O final não é este corpo, é um corpo de glória. O final não é esta igreja, é a comunidade da Nova Jerusalém. Isso tudo aqui é apenas um meio para que nós possamos juntos ter a cruz como centro. Mas o final é Apocalipse 21 e 22, um novo céu, uma nova terra, onde não haverá pranto, nem dor, nem sofrimento.
Eu gosto de um pensamento que diz que, na verdade, a história bíblica só tem 4 capítulos. Gênesis 1 e 2, um Éden perfeito, e Apocalipse 21 e 22, uma nova Jerusalém, um novo Éden perfeitos. Tudo que você encontra no meio disso, nunca foi o plano, nunca foi o objetivo, sempre foi um remendo para salvar a raça humana, para devolvê-lo da onde eles nunca deveriam ter saído. A cruz serve para que enquanto nós vivemos neste meio, enquanto nós não voltamos para o Éden restaurado, nós possamos ter o foco certo. E quando nós tivermos o foco certo, quando a cruz realmente for o centro da nossa visão, acreditem, este bairro será diferente, essa igreja será diferente, Belo Horizonte será diferente, o mundo será transformado, porque com apenas 12 pessoas, quando eles realmente entenderam o que a cruz significava, nós chegamos na igreja de hoje. 12 homens perdidos, quando entenderam a cruz, transformaram o mundo. Uma igreja, aqui do Progresso, se entender a verdade da cruz, se quando você se levantar, e quando você for dormir, e durante todo este meio tempo, tiver sempre a cruz de Cristo como centro do seu dia, acredite, uma transformação será possível. As pessoas irão olhar para nós e dirão, alguma coisa diferente tem neste povo. E não será o sábado, não será a doutrina do santuário, será unicamente a cruz de Cristo, porque todo o resto, inclusive o sábado, aponta para Cristo. Nós estamos terminando nossa semana de oração aqui. É possível que muitos de nós nunca mais vamos nos encontrar, mas mantenha firme a cruz de Cristo como centro da sua vida, e um dia, na Nova Jerusalém, eu quero te abraçar e dizer, foi difícil, mas valeu a pena, pois só estamos aqui, porque um dia a cruz apareceu na história humana. Incline sua fronte, vamos orar. Pai querido, Deus de amor, há quanto tempo temos lutado, temos feito coisas que achamos ser a verdadeira religião. Há muito tempo, Pai querido, temos vivido dos nossos próprios méritos e nos achamos bons o suficientes. Achamos que vamos ganhar o céu pelaquilo que nós fazemos. Mas quando entendemos o Evangelho, Pai, entendemos que na verdade nós não estamos à altura, nós não temos a dignidade, nós não temos a capacidade de fazer e viver como Cristo viveu. Cristo elevou, Pai, o que é ser humano para algo inimaginável, porque amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, é algo tão grandioso, Pai, que não sabemos se conseguiremos fazer. Mas o chamado de hoje, o chamado das Sagradas Escrituras, Pai, é para que a cruz possa ser o centro da nossa vida, para que nós possamos estar preparados para morrer como Cristo morreu. Falharemos, erraremos, não seremos igual a Cristo. Nestes momentos, Pai, suscite a sua igreja para nos ajudar a ter o foco no amor de Cristo. E que na jornada cristã, nós possamos cada vez mais buscar, viver o amor que Cristo nos ensinou, Pai. Que Belo Horizonte possa ser modificada com o amor da cruz do Calvário, porque nós decidimos amar como Cristo amou, Pai. E que mesmo aos trancos e barrancos, mesmo errando tanto, nós possamos um dia ver as nuvens dos céus, Cristo Jesus descendo em glória, e que quando Ele descer e olhar para cada um de nós, Pai, Ele possa reconhecer em nós aqueles que tiveram a cruz de Cristo como centro da história de suas vidas.
Obrigado, Pai, porque tudo para trás fica, e sempre que pecarmos, o Senhor deixará para trás o nosso pecado. Faça que todas essas coisas realmente fiquem para trás, e a única coisa que esteja à frente de nós, seja a cruz de Cristo. Que ela nos modifique continuamente, constantemente. Faça que um dia, como igreja do progresso, possamos nos reunir, Pai, nas bodas do Cordeiro, na Nova Jerusalém, numa terra transformada. Não merecemos, mas almejamos muito e oramos para que o Senhor possa sempre estar conosco. Obrigado pela cruz, obrigado pela salvação, obrigado pelo amor. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo isso. Amém. Que Deus te abençoe muito, que a cruz seja o centro da sua vida.